bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos. Estamos já no final deste tempo pascal, aproxima-se o domingo de Pentecostes e hoje vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho também sobre esse mistério da nossa fé que nos faz encher de alegria, de júbilo e também de confiança, de sabermos que Nosso Senhor não nos abandona, mas pelo poder da sua graça podemos continuar este caminho de aprofundamento da nossa fé, de seguimento de Jesus e também de anúncio alegre e destemido daquilo que Ele nos recorda e aquilo que Ele nos ensina. Então, vamos lá recordar o que aconteceu estes últimos dias, Padre Mende. Tivemos um Pentecostes antecipado, entre aspas, claro. Foi. Tivemos cá os Crismas, no sábado passado. Pois foi. Já foi há tanto tempo. Parece que foi há imenso tempo, mas na verdade foi há 4 dias. O tempo é que tem a sensação psicológica que passa a correr. Mas na verdade foi já aqui ao virar da esquina, veio cá o Sr. Bispo, Dom Joaquim Mendes. Crismou, quantos foram? 67, 68, acho eu. Não. Sim? Não, 57. 57 pessoas que se foram preparando nos vários grupos que temos de preparação para o sacramento da confirmação. E no fundo, portanto, essa semana também foi muito dedicada a isso, no que diz respeito à preparação de papeladas, no que diz respeito a confissões, no que diz respeito também a preparar a celebração. Teve assim um foco também especial nesse dia, portanto que foi no dia 20 de maio, em que tiveram todos a preparar-se para isso, e de sábado de manhã tivemos então a celebração dos Crismas, não apenas de Crismas, mas também a primeira comunhão de alguns adultos que não tinham feito, e então agora prepararam-se para todos os sacramentos da iniciação cristã que faltavam. Sim, fizeram a primeira comunhão e foram crismados, sim. E também um batismo. O batismo, sim, da Marta. O batismo da Marta. Fez a preparação em Espanha, onde vive e trabalha, mas como tinha aqui o casamento marcado agora para estes próximos dias e a família é portuguesa, então pediu-se se não podia ser batizada aqui e nós entramos em contacto lá com a paróquia onde ela fez a preparação e onde ela tem feito esta caminhada da fé e pronto, a igreja é a mesma, por isso foi muito bonito também essa proximidade e essa universalidade da fé. Sim. Depois, além da universalidade da fé, também tivemos outro caso. Tivemos também um caso de... agora vamos lá ver se uso o termo técnico correto. Como é que é? É o rito de admissão à fé católica. Rito de admissão à fé católica. Portanto, também de uma das pessoas que estavam no JIP, tanto nosso grupo de catequese do 11º e 12º ano, que também se estava a preparar para o crisma tranquilamente, e quando começámos a tratar de papéis, percebemos que, na verdade, apesar de já ir à missa desde sempre, apesar de fazer tudo desde sempre... Ter nascido cá em Portugal e tudo, ter crescido aqui neste ambiente, mas... na verdade tinha sido batizada numa igreja ortodoxa. Sim. E portanto o sacramento é válido, portanto foi batizada validamente. Descobriu de repente que até já tinha sido crismada, pois os ortodoxos crismam logo a seguir ao batismo. Sim. E portanto a preparação para o crisma que estava a fazer fê-lo na mesma, pois no fundo isto são também é uma forma de aprofundarmos intelectualmente e prepararmos para deixar o Espírito vir e mexer naqueles dons que já deu no batismo. Mas o sacramento em si não precisava de receber, do crisma que já tinha recebido. Portanto, aquilo que faltava fazer era, no fundo, entrar na plena comunhão com a Igreja Católica, adiante do bispo, fazendo então a profissão de fé, a dizer que de facto queria seguir Jesus, e de uma forma particular na Igreja Católica. Portanto, e assim o fez, e assim, diante de todos, lá proclamou a sua fé católica, e lá foi admitida também. Então, não teve uma madrinha, teve uma garante, portanto, que é assim a figura de quem garante que vai ser integrada na fé católica. Mas bem, portanto foi uma... Sim, além desta santa confusão no Espírito, não é confusão nenhuma, mas pronto, esta universalidade de dons do Espírito, também tivemos, e acho eu que vamos continuar a crescer também nessa participação e nesse acolhimento e nisto, né, no crescimento da unidade da comunidade, que foi a celebração também de alguns jovens, sobretudo jovens, que fizeram a sua preparação aqui na comunidade de língua inglesa, por isso pertencem à paróquia de Cascais, e tiveram catequese e formação também, todas as semanas, e foram crismados juntamente com todos os outros. Ou seja, nós, se calhar, depois temos que continuar a crescer nesta integração e nesta comunhão, que é muito enriquecedora, julgo eu. Ou seja, é muito bom percebemos que somos parte todos da mesma comunidade. Ouvimos umas orações, ouvimos uma leitura em inglês, mesmo assim ainda não foi o suficiente. Eu acho que podemos continuar a crescer também
na celebração visível, não é, desta universalidade e desta unidade da Igreja. Que nós temos este dom também de haver aqui várias celebrações, em várias línguas, em várias... Não ritos, mas é do mesmo rito, né? Mas... Ano após ano vamos afinando, felizmente e graças a Deus também, isto pode ser um bom momento também para agradecer todas as pessoas que foram acompanhando, não só os que estão na comunidade inglesa, mas ao longo das catequeses, os animadores e assim que foram preparando, no fundo foram dando catequese, e entre os da catequese alguns foram fazendo o crisma ao longo do caminho, mas graças a Deus que no que diz respeito à comunidade inglesa em particular, de facto temos lá gente muito boa que tem iniciativa, tem organização e ajuda também a facilitar muito mais tudo o que é o trabalho. Portanto, ano após ano podemos sempre fazer melhor. Eles têm ideias também de como é que podem fazer melhor no futuro, já fizeram uma data de propostas. Agora pronto, agora é ir fazendo e ver o que é que o Espírito nos vai guiando, e claro, sempre em comunhão com a Igreja, com aquilo que os senhores bispos decidirem de melhor, mas pronto, mas de facto foi bonito ver também, não é? Ainda que o grande medo que eu tinha, e acho que felizmente não foi assim tão mau, é que não íamos ter espaço para toda a gente. Mas tu estavas, eu não sei, tu na última sessão tinhas outras coisas para fazer, confessar e não sei o quê, então estavas e não estavas, mas eu respondi lá às perguntas lá de algumas das nossas crismantes, e eu disse, ninguém convida ninguém para a celebração, apenas avisam que vão ser crismados, por isso só vem mesmo quem quiser vir. Porque não é impossível, se de repente vem gente porque se sente obrigado a vir a uma festa importante, uma pessoa importante, depois de facto até o ambiente ficava mais pesado. Agora as pessoas que vêm sabem para o que é que vêm, por isso não é um ligeiro incómodo de ouvirem pior ou de não verem tudo, visto como as pessoas se comportaram bem, não estavam ali a fazer assim uma festa estranha, antes pelo contrário. Por isso eu acho que aqui as nossas celebrações do Crisma normalmente funcionam bem mesmo com muita gente. Que é bom, porque as pessoas às vezes não têm noção, mas é uma comunidade, é um grupo que nunca rezou junto, ou seja, que nunca não está habituado a ir à missa juntos, porque vem de todos os lados, com famílias que às vezes também nem sequer pertencem aqui à paróquia, por isso de repente estamos a celebrar o melhor e o máximo que a gente pode celebrar, ou seja, os sacramentos todos da iniciação cristã, com o Senhor Bispo, que habitualmente também não celebra a missa connosco, e temos que criar ali um corpo a rezar todos a uma só voz e num só espírito. Isso é mesmo dom do Espírito Santo. A gente tenta fazer o melhor possível, ajudar o melhor possível, mas normalmente o Nosso Senhor dá esses sinais, não é? Que é Ele que conduz esta oração. Então depois desapareceste. Depois fui uma tarde e uma manhã ao fim de semana de preparação do Campo Semente, que vamos ter agora em julho, portanto para os meninos dos 9 aos 11 anos de idade, que foi uma preparação de... Pronto, nem sequer chegou a 24 horas. Foi assim. Não, o fim de semana foi mais, mas a presença do padre pelo menos é que não deu para ser assim tão intensa. E depois, com também o agravante ou não, que depois, claro que o sítio onde fomos, que foi em Cernaste do Bom Jardim, na verdade chego lá e coitado do padre que nos acolhe, que morreu-lhe o cunhado, já estava mais ou menos à espera, mas foi precisamente nessa altura, portanto depois ele acabou por pedir ajuda para também na paróquia onde ele ajudava. Estás a ver, o Espírito Santo organiza todas as coisas, sem tu saber, sem ele imaginar, ele prepara tudo. Sim. E foste lá basicamente ser coadjutor do senhor prior lá de Cernache. Mais ou menos. Sim, e estar com o grupo, que só estar já é qualquer coisa, não é? Já vamos criando corpo para depois quando chegar o campo. E de facto, pronto, fomos-nos conhecendo, foi também mais começar a dar o pontapé para começar, quer dizer, já vamos nisto há algum tempo, mas assim foi um momento mais forte em que de facto quando estamos uns com os outros assim, só para aquilo faz diferença. Sim. E ainda vamos ter mais preparações, claro, e vamos preparando para isso. E entretanto o Padre Nuno esteve por cá. Pois, mas depois mais ou menos. Depois também tive que desaparecer. Estes dias teve cá, assim, pelo menos de uma forma assim mais alargada e mais comprometida. Teve cá pela última vez a delegação que prepara a visita do Santo Padre a Portugal. Como sabem, ele vem a Lisboa por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, mas vem também com uma visita de Estado e por isso
é preciso organizar essa parte da visita do Estado, ou seja, do acolhimento, dos presidentes, dos diretores, dessas coisas todas. Os momentos principais pertencem às Jornadas Mundiais da Juventude, por isso nós precisávamos de saber e de estar e de saber qual é que é a nossa competência, as nossas regras das distâncias disto, das distâncias daquilo, quem é que acede, quem é que não acede. Nós já sabemos mais ou menos isso, mas nada melhor do que estar diretamente com quem depois, no final, vai dar a última palavra. Por isso, mais do que em relação às jornadas propriamente ditas, foi um bocadinho olhar para a visita toda do Santo Padre. E pronto, e foi desde já foi anunciada publicamente que o Santo Padre chega na quarta-feira, dia 2 de agosto. Não é muito comum, sempre que vai às jornadas, normalmente só chega na quinta-feira, que é o dia em que há aquela celebração grande de acolhimento e de início assim já com o Santo Padre das jornadas, mas desta vez o Santo Padre, por razões também logísticas e da sua saúde, do seu bem-estar e também da agenda que quer fazer, então decidiu vir um dia mais cedo, por isso chega no dia 2 de agosto e voltará para Roma no domingo à tarde, ao final da tarde, no dia 6 de agosto, depois já de celebrar todos os momentos assim mais gerais das Jornadas Mundiais da Juventude, o último dos quais será o encontro com todos os voluntários, e por isso volta no dia 6. E também foi anunciado que no sábado, dia 5, pela parte da manhã, julgo eu, é o mais credível, porque depois tem que estar cá em Lisboa à tarde e à noite, no sábado, dia 5, irá a Fátima também, para um breve momento de oração. Por isso foi aquilo que já está fechado. A parte da direção que organiza as viagens já tinha aquilo tudo mais ou menos alinhavado, vai agora fechar os minutos, não é? Quantos minutos é que se vai por aqui, se vai para lá, se recebe, se acolhe, se celebra, se canta, essas coisas todas agora já está tudo mais ou menos definido. Eles vão apresentar a proposta ao Santo Padre, o Santo Padre há de validar a proposta e depois, não sei, daqui a 15 dias, um mês, não sabemos bem, há de ser anunciado esse programa geral da visita do Santo Padre cá a Portugal, nesses dias de 2 a 6 de agosto. Por isso é que tivemos as novidades todas nas notícias, não foi? Segunda-feira, logo bombas atrás de bombas, que ninguém estava à espera e, olha, afinal vai ser assim. Sim, ninguém estava à espera, as pessoas não estavam à espera, que já tinham a cabeça feita de que o Papa chega na quinta-feira e temos estes dias era todos. Normal, sim. As coisas vão sendo conversadas. Ou seja, a parte das Jornadas Mundiais da Juventude, propriamente dito, tem uma função muito pequenina, não é? Isto é uma visita de Estado, um chefe de Estado a outro Estado, e em que a agenda do Papa, se formos a reparar, ele está cá 4 dias, 5, quarta, quinta, sexta, sábado, está cá 5 dias. E para as jornadas propriamente ditas, não é? Vai estar na quinta-feira na celebração de acolhimento, na sexta-feira na Via Sacra, no sábado na vigília, no domingo a missa final e o encontro com os voluntários. Por isso, basicamente, tirando o domingo, tem 2 momentos, todos os outros dias têm apenas um momento. Isto não é como aquelas pessoas que olham para os senhores padres e dizem, o senhor padre só celebra uma missa por dia, por isso está de férias, nunca tem nada para fazer. O Santo Padre tem uma agenda preenchidíssima, uma agenda protocolar e uma agenda pastoral que ele próprio vai decidindo, tendo em conta este ambiente das Jornadas Mundiais da Juventude, mas é uma agenda dele que visita também a igreja em Lisboa, a igreja em Portugal, por isso vai ser apresentado esse programa depois atempadamente. Tivemos a ajudar a ver alguns locais, a falar com algumas pessoas para eles terem também uma noção e fazerem uma proposta mais coerente e consistente e convicta, mas correu muito bem. Foi bom, vieram cá imensa gente lá da Secretaria de Estado para ver as condições, para ver os sítios, as seguranças, ter conversas bilaterais também aqui com as forças políticas e de segurança aqui de Portugal, por isso... Estava lá a servir de motorista, estou a brincar. Estávamos lá a tentar ajudar o melhor possível para que eles continuem a sentir-se muitíssimo bem acolhidos e também terem noção da alegria e do entusiasmo que vai aqui na nossa igreja por receber o Santo Padre nestes dias e poderem contar connosco para aquilo que do melhor que a gente puder fazer, que a gente possa fazer. Mas foi muito bom. Sim. E pronto, nós estamos a ver os dias a passar
foi engraçado, no final estava um dos membros lá da comitiva e dizia-me qualquer coisa que ele tinha gostado tanto de cá estar, e estava um dia engraçado, estava um dia bonito e estávamos assim mais descontraídos, assim depois de um almoço ou depois de jantar, e ele vira-se: que bom, isto agora já apetece-me estar aqui até o Papa vir, ou seja, não apetece nada voltar para Roma, quero é que isto aconteça já, não é? Mas estava a tentar dizer isso de uma maneira boa, ou seja, sinto-me tão bem aqui. Por mim não fazia já as jornadas, ou seja, continuava já as jornadas. E eu disse na brincadeira também: olha, nós já estamos naquela coisa que aquilo que a gente espera é quando o Papa se for embora. Ou seja, já estamos a viver como se as jornadas tivessem já a acontecer, ou seja, o tipo de trabalho, de empenho, de preocupação, de ânimo, tudo. E por isso nós agora já não temos a perspectiva do dia 2 quando chega, mas já temos a perspectiva do dia 6 quando volta, porque para nós o Papa já cá está. E por isso já estamos a trabalhar. Ele riu-se e dizer: é verdade, eu percebo. Mas pronto, foi um momento engraçado também de partilha de experiências e de perspectivas, até porque a maior parte de nós é a primeira vez que estamos a tentar organizar um evento que nunca foi organizado em Portugal, nem que vai ser organizado. Por isso isto é mesmo do Espírito Santo. Estava um a dizer isso, ou seja, explicar esta organização a quem quer que seja com 2 dedos de testa é missão impossível. É um grupo que nunca trabalhou em conjunto, marcadamente voluntários, ou seja, que nunca nem sequer não têm necessariamente que ter as competências assim profissionais necessárias para fazer uma coisa deste género. São uma equipa que nunca trabalhou em conjunto, que só está para isto, e depois a seguir vai-se dispersando e cada um vai para a sua vida outra vez, a fazer um encontro que nunca foi feito por ninguém, ou seja, que não há experiência nenhuma para fazer. Quer dizer, é humanamente impossível fazer uma coisa dessas, não é? E o que é certo é que todos fazem essa experiência, e em todas as jornadas acontece tudo como quem diz, mas acontece bem, acontece a obra de Deus. Por isso é muito bom nós sentirmos que isto não é nosso. É muito bom nós sentirmos e dar-nos confiança e alento e exigência. E pronto, estamos aqui hoje a falar sobre o Espírito Santo e neste tempo do Pentecostes, e por isso é também um sinal de grande alegria e de confiança para continuarmos este empenho, fazer tudo o que está ao nosso alcance para que tudo corra bem. Sim. Mas pronto, foi mais ou menos isso esta semana, e agora já voltámos aqui ao semi-normal, tanto quanto, não é? Agora vão ser as últimas semanas, os últimos meses, vamos assim pouco a pouco também dando as notícias que pudermos ir dando, mas vamos preparando para receber aqui os peregrinos que vêm aqui à Jornada Mundial de Juventude. Sim, e para hoje então tínhamos pensado em falar, já que estamos nesta semana de preparar a vinda do Espírito Santo, de falar disso mesmo, quem é que é o Espírito Santo e como é que vem. Falar depois de uma coisa que normalmente também associamos ao Espírito Santo no que diz respeito a nós lermos a nossa realidade à nossa volta, assim, só um pequeno comentário do que é que são isto dos sinais dos tempos, que de vez em quando ouvimos assim comentado, mas o que é que isso significa então na verdade. E depois, como ainda estamos no tempo das primeiras comunhões, pedimos a algumas crianças que dessem um pequeno testemunho de como é que foi a primeira comunhão, como é que se prepararam, como é que foi receber Jesus e o que é que podem fazer agora para viver Jesus mais a sério, e depois comentarmos um bocadinho isso, não é? De facto, mais para famílias assim que nos ouvem, como é que podemos então de facto ajudar estas crianças que receberam Jesus agora a tirar todo o fruto que Jesus nos quer dar a partir desse sacramento. Boa, então o que é que hoje nos queres dizer assim de um bocadinho sobre o Espírito Santo? Bem, o Espírito Santo, assim, claramente sabemos que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem, assim, uma missão primeira que nunca é, digamos, completamente diferente do Pai e do Filho, não é? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, não é? São 3 pessoas e uma única substância, não é? Uma ousia. E, portanto, o que faz o Pai, claro que está lá o Filho e que está lá o Espírito Santo. O que faz o Filho, claro que também é no Espírito e com o Pai. Portanto, está sempre tudo em conjunto, mas a missão específica do Espírito Santo, no fundo, é uma missão conjunta com o Filho, é claro que é enviado pelo Pai, e tem este papel, se quiserem, de primeiro, é o primeiro que vem e que desperta a fé, né, que ninguém acredita a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, por mais que nós achemos que nós agimos ou que eu é que decidi agora acreditar, antes disso lá esteve o Espírito Santo que nos atraiu para Deus. Ao mesmo tempo é o último a revelar-se, porque é aquele que muitas vezes dizemos que é o grande desconhecido,
pois na verdade, como é que nós falamos bem de Espírito Santo quando de facto ele age como uma brisa suave que passa e não tem assim, não é como o Filho, em que podemos dizer, olha, este é Jesus, Deus feito homem, não é? Portanto, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. O Espírito Santo a revelar-se normalmente é o último na revelação de si mesmo e é o primeiro a despertar a fé. E na verdade, agora que estamos neste tempo até ao Pentecostes, em que estamos a pedir que venha ao Espírito Santo e que encha os nossos corações, é bom pedirmos, né, que venha ao Espírito, já que ele que desperta a fé, então vem o Espírito Santo para despertar a nossa fé. E por isso é que há uma coisa tradicional que fazemos na igreja, que são estes tempos de preparação, né, os tempos de preparação a pedir o Espírito Santo, as novenas, que muita gente está a fazer agora. E o que é isso das novenas do Espírito Santo? No fundo, é um tempo de preparação que o próprio Jesus disse. Se formos a reparar o que é que Jesus disse quando subiu aos céus, se nos lembrarmos daquilo que celebrámos no último domingo da Ascensão, ele disse que ia, mas dizia para eles ficarem perto de Jerusalém e que se mantivessem juntos em oração. Portanto, no fundo, a novena que estamos agora a celebrar para a vinda do Espírito Santo, este tempo de expectativa, foi o próprio Jesus que disse: mantenham-se juntos em Jerusalém, porque, no fundo, vem aí o Espírito Santo e, portanto, estamos a preparar-nos para receber este dom que vem com o próprio Jesus. E por isso mesmo, é bom nós prepararmos esta vinda do Espírito Santo falando também com o Espírito Santo. Isto que os santos também nos recomendavam, por exemplo, o Santo Inácio de Loyola, quando começava a oração, rezava primeiro ao Pai, portanto falava diretamente com a pessoa do Pai, não é? A Santíssima Trindade são 3 pessoas. Portanto, isso são 3 pessoas, podemos falar também com cada uma das pessoas, ainda que saibamos, quando falamos com o Pai, claro que falamos também com o Filho e com o Espírito Santo, mas podemos dirigir diretamente a cada uma dessas pessoas. Portanto, este tempo agora, estes dias que nos separam da festa do Espírito Santo, são bons para nós falarmos, se calhar um pouco mais com o Espírito Santo diretamente. Dizer: Espírito Santo, vem, sabes que eu posso estar triste, manda-me de facto os teus dons para que possa vir a alegria na minha vida, enche o meu coração do teu fogo, faz-me sentir aquele ardor primeiro que eu sentia há não sei quantos anos. Podemos falar diretamente com o Espírito Santo e assim preparar essa vinda agora na festa do Pentecostes. Sim, o Espírito Santo é uma pessoa, por isso a gente pode e deve dirigir-lhe a oração e as preces. Sim, portanto não é apenas uma categoria teológica que serve para nós arrumarmos a cabeça, mas de facto é uma pessoa viva, não é? Como todo o cristianismo, é uma relação com Deus. Portanto, nós falamos com Deus e as coisas todas que nós fazemos e que procuramos viver de acordo é dentro deste contexto de uma relação com Deus que nos ama e que nos fez e que nos quer bem. Portanto, o Espírito Santo é essa pessoa também que quer ter esta relação connosco. Portanto, agora relacionamos de uma forma especial com o Espírito Santo nestes dias. Sim, há um texto, de certeza que também conheces, mas agora estava aqui à procura rapidamente, que é capaz de ser daqueles mais, não sei, mais simples, mas mais eloquentes, pelo menos assim próximos de nós, próximos do tempo de nós, sobre o Espírito Santo, que até foi preferido, pelo menos é ele que se dá esta autoria, pelo patriarca de Constantinopla, o patriarca Atenágoras, ali nos anos 60, ele é grande amigo do Papa Paulo VI, e ele tem este texto que, se me deres autorização, posso claro. Ler. Então, para falar um bocadinho sobre o Espírito Santo vê-se, como tu disseste, é uma pessoa, mas vê-se pelos frutos, não é? Vê-se pelo que acontece depois à sua volta. Ou seja, não tem um corpo físico como o de Jesus, não é? Por isso a sua ação e a sua presença é mais ou menos, por isso é que se usa os exemplos do vento, do fogo, não é? Do sopro, da vida. É assim, são coisas que não são contidas, ou seja, que não são fechadas, não são compreendidas, e vê-se o efeito nas outras coisas. Então ele diz: sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja, uma simples organização. A autoridade, despotismo. A missão, propaganda. O culto, uma tarefa a cumprir. A vida cristã, uma moral de escravos. Mas com o Espírito Santo, Deus entra na vida do mundo. O cosmos eleva-se e simultaneamente geme a gestação do reino. Cristo ressuscitado está presente no meio de nós. O Evangelho é o novo estilo de vida. A Igreja é a imagem da comunhão trinitária. A autoridade, um serviço libertador.
A missão, um novo Pentecostes. A oração, experiência de contacto com Deus. A liturgia, memorial e antecipação do reino. E toda a vida cristã diviniza-se completamente. Depois termina, creio que o Espírito Santo é a alma da evangelização e a Igreja de Jesus Cristo a pele dessa alma. Pronto. É um texto muito, muito fácil de compreender e também muito bom de sentir, de experimentar, né? De saber que sem Deus, sem o Espírito de Deus, a nossa realidade humana é o que é só isso. Mas nesta nossa realidade humana, e todos nós, julgo eu, conseguimos intuir e experimentar e ver isso, há a vida de Deus a acontecer. Nós vemos isso na nossa vida ministerial, não é? No sacramento da ordem, mas com certeza que muitos de nós também no serviço da igreja e no serviço aos outros percebemos que Deus tem lá uma mãozinha para dizer o mínimo, não é? Está lá tudo, não é? Tudo que é de bom vem dele. Portanto. Sim. Sim, por isso podemos confiar, não porque estamos fundados nas nossas grandes convicções e qualidades, mas com humildade acreditamos nele e que ele continua a viver em nós. Tem mais. E como é que Nosso Senhor, então, como é que o Espírito Santo atua na sua igreja? Então, o Padre Nuno agora falou das manifestações do Espírito Santo, não é? Que nós vemos sobretudo pelas manifestações que ele vai fazendo. E existem umas manifestações particulares que chamamos os carismas, que podem ser coisas extraordinárias, ou seja, assim, fora do normal, ou coisas simples e humildes, como, por exemplo, alguém que, não sei, coisas como simplesmente uma grande delicadeza de alguém, ou uma pessoa fala com alguém parece que é a única que está no mundo. Carismas, no fundo, são estas graças que dá ao Espírito Santo de uma forma direta ou indireta e que têm um grande benefício para a edificação da igreja. E que, no fundo, ajuda a corresponder àquilo que são as necessidades da igreja, dos homens, do mundo. E, portanto, é qualquer coisa que o Espírito Santo dá, que às vezes são coisas extraordinárias, e que já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas que no fundo serve para a edificação da igreja e que no fundo é isso mesmo, não é? Não é uma coisa simplesmente para a pessoa se vangloriar, mas tem uma função também eclesial. Isto porquê? Porque muitas vezes nós ouvimos relatos assim de pessoas que às vezes até podemos estranhar, e já vou contar uma história daqui a pouco de alguém que também estranhava e depois perceber que acabou por entranhar, e muito mais do que isso, que de facto o Espírito Santo e Jesus, lá está, Jesus e o Espírito Santo sempre os dois na mesma missão conjunta, mas estão vivos. Não é uma coisa do passado, como ouvíamos há bocado o Atenágoras a dizer, não é simplesmente, ou seja, é uma coisa de hoje, estão vivos e dão vida hoje. E portanto também dão estes carismas hoje, e que quando é para o bem da igreja e para o bem dos homens, manifestam-se de várias formas e que servem para esta edificação da igreja. E às vezes há milagres, portanto os milagres vêm também destes carismas que às vezes são dados. Há também outro tipo de manifestações que, diríamos nós assim, algo mais fora do comum, para não dizer esquisitas, assim, a quem não conhece, que pode parecer assim algo estranho, que de facto o Espírito Santo às vezes concede para, no fundo, dizer, olha, lembrar que Jesus está vivo, isto não é apenas uma história, e eu permito que isto aconteça para que possam acreditar. Agora, não é por isto que nós acreditamos, não é? Isto serve como um sinal para nos puxar para Jesus, mas se nós vamos atrás da guloseima, aí vamos acabar, ou seja, como se fosse uma espécie de gulosice espiritual, que vamos sempre à procura de manifestação e manifestação. Então vamos acabar primeiro, se calhar, algo desiludidos. Vamos ver que, se é verdade que existe muita manifestação do Espírito Santo, também é verdade que às vezes existem coisas que não são manifestações do Espírito Santo, e que pode ser alguém que se faz passar por isso, mas que não é o caso. E por isso é que é preciso sempre estas coisas estarem de acordo com aquilo que é, no fundo, a hierarquia da igreja, e estar plenamente de acordo com aquilo que é a doutrina da igreja, não é? Se não está em comunhão, então não vai edificar a igreja, não é? Não vai funcionar. Sim, São Paulo é um dos grandes apóstolos ou teólogos, se quisermos, destes carismas do Espírito, e em todas as suas cartas ele vai dizendo também, todos os carismas, se são de Deus, é para o bem de todos, é para o bem comum. Por isso, quem tiver o dom da profecia, que exerça para bem de todos. Ou seja, não é uma feira de vaidades, não é para cada um se sentir especial em relação aos outros. Ou seja, se recebe de Deus, é para dar a vida. Por isso, os carismas na igreja
é para pôr ao serviço, deste único corpo. Por isso, se houver, não sei, estas qualidades humanas, não é, vividas de uma forma menor, se calhar o que faz é separar, dividir, afastar-nos uns dos outros. Isso não é carisma do Espírito Santo, de certeza, não é? Porque o Espírito não vem para destruir, o Espírito vem para construir, e para construir esta unidade, esta comunhão da Igreja. Só para verem que de facto está na própria Sagrada Escritura, na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 12, diz-nos assim em São Paulo: a uma pessoa o Espírito concede o dom de falar com sabedoria, a outro o dom de falar com conhecimento, e tudo isto vem do mesmo Espírito. A outro dá uma fé especial, a outro ainda o poder de curar doentes. Um tem a capacidade de fazer milagres, outro de profetizar, a outro dá a capacidade de distinguir os espíritos, a uma pessoa de falar línguas que nunca aprendeu, e a outra pessoa a de ser capaz de interpretar o que a outra diz. E é sempre o mesmo e único Espírito Santo que dá todos estes dons, decidindo aquilo que deve ser atribuído a cada um. Portanto, vemos São Paulo, já na própria Sagrada Escritura, a dizer que isto acontece. Não é uma coisa do passado, e também não é uma coisa apenas exclusiva do tempo de São Paulo. Ainda hoje há essas manifestações, mais uma vez, para a edificação da Igreja, em comunhão com a Igreja, segundo a doutrina da Igreja, em que é permitido e que normalmente está ligado àquilo que se chamam as comunidades carismáticas, os grupos de renovamento carismático, em que, no fundo, continua isso a acontecer e continua a haver curas. Se calhar conhecemos alguém mais perto de nós que também pode ter sido alvo de uma cura milagrosa que não se pode explicar pela ciência. E tudo isto para dizer que, de facto, o Espírito Santo está vivo, atua ainda hoje. Os Atos dos Apóstolos não são só um livro de história do passado, mas continuam a acontecer hoje. O Espírito não está a dormir. E também, exemplo disso, estava agora a ler no outro dia que me tinha falado um padre amigo, assim, de um padre missionário canadiano, que se chama o Padre Emiliano Tardif, que era um padre que no fundo pertencia a uma congregação missionária, que foi até que no fundo eram enviados em missão, e que no fundo ele se dedicou se eu não me engano, vou só aqui ver para não estar a dizer disparate, foi para a ilha de, não era Porto Rico, era em bolas, agora baralhei-me. Nada, República Dominicana, desculpem, foi para a República Dominicana como missionário dentro da sua congregação, que eram os missionários do Sagrado Coração, e lá fez uma data de obras sociais, edificou um seminário. No fundo era um padre muito ativo e que fazia muitas coisas, mas que ao mesmo tempo foi tendo assim algum cansaço de todas as 1001 coisas e preparações que tinha que fazer, e o cansaço acabou por também levar-lhe a saúde. Ele acabou por contrair tuberculose, isto em 1973, o ano em que ele apanhou tuberculose. Portanto é uma coisa recente, não é uma coisa de há 1000 anos atrás, mas que pronto, foi há pouco tempo. E então depois teve de ser mandado outra vez de volta para o Canadá para se curar. Conta-se que ele chega ao hospital e os médicos viram num tal estado que achavam que não sabiam se ele ia passar a noite, mas lá passou a noite. E ao longo desta sua estadia no hospital, depois acabou por ser visitado por um grupo, por um apostolado que havia no hospital onde ele estava, que visitava doentes e rezava com eles, rezava sobre eles, e pediram, então, uma vez, quando foram visitá-lo ao seu quarto, se podiam rezar com ele e se podiam lhe impor as mãos. E ele era assim um pouco desconfiado e disse, está bem, quer dizer, rezar com ele, ele ia dizer que não, o que é que havia de ser. Mas ele na altura não acreditava muito nestas coisas, não sabia que aconteceriam assim, e disse, está bem, mas fechem a porta. Pronto, não queria bem ser visto pelos outros. Então e lá rezaram, depois puseram as mãos sobre ele, também como diz nos Atos dos Apóstolos, que eles faziam sobre isso, quando, acho que é São Paulo também que diz, não é? Está alguém doente, que chame os presbíteros. São Tiago. Chame os presbíteros e que imponham as mãos e dê-lhe o óleo também, não é? Portanto, como é que se diz? Ungão, não. Unjão. Sim. Dá para ser estranho. Ungir. Façam a unção. Pronto. E façam a unção com o santo óleo. Mas pronto, no fundo era só rezavam e impunham as mãos sobre ele, e ele diz que sentia um grande ardor nos pulmões, onde tinha tuberculose, e que depois, no dia a seguir, sentiu-se curado.
e que os médicos andaram à procura de onde é que estava a tuberculose, não sei o quê, não conseguiam descobrir. Passado 4 dias, ele estava a sair do hospital quando tinha entrado, a parecer que ia morrer. E depois decidiu ele mesmo, olha, vou pedir então autorização aos meus superiores para ir perceber o que é isto, que eu próprio era cético e de repente vejo isto a acontecer na minha vida, e começou a estudar estes fenómenos dos grupos carismáticos que rezavam e que têm esta, e que no fundo os dons dos espíritos estão assim mais presentes. Pronto, foi estudando. Ele mesmo depois recebeu um dom da cura, em que no fundo também rezava sobre pessoas e outras pessoas ficavam curadas, e morreu agora em 1999, agora que já foi há 23 anos, mas e tem a causa de beatificação aberta. Portanto, começou agora esse processo da causa de beatificação, que estas coisas sempre demoram algum tempo, quando é assim alguém mais desconhecido normalmente. Mas pronto, mas como tem a causa de beatificação, à partida não há de ser ninguém assim de esquisito, não é? Mas, mais uma vez, daqui a uns anos virem que afinal não, pronto. Mas no fundo, só para dizer que o Espírito Santo está vivo, dá carismas às vezes extraordinários, como pode ter dado de facto este padre e a todos aqueles que passaram pela vida dele e que de facto depois testemunham milagres. Não é por isto que nós acreditamos porque acreditamos no amor do Pai e que se entregou por nós, e que se de facto há sinais a confirmar isso, ainda bem. Se não há, graças a Deus na mesma. Não é para andarmos à procura dos sinais, é para vivermos pela fé. E quando há estes sinais, é para confirmar a nossa fé ou para alimentar a nossa fé, para nos fazer, no fundo, seguir em frente, mas não é para nos determos neles. Sim, e é para suscitar também a fé nos outros, não é? Como Jesus diz aos discípulos, que a vossa vida seja como a luz, não é? A luz do mundo, que deve brilhar alto. E depois Jesus, como é que se diz? Explica melhor essa parábola a dizer: para que vendo as vossas boas obras, isso é que é a luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso, a ação do Espírito Santo na Igreja serve também para suscitar a fé em todos, para que ao olhar, ao reconhecer o que acontece, não é? Percebam que o que acontece não é obra das mãos dos homens, mas de Deus. Sim. E isso aí é muito fácil, é muito simples. Nós não, eu pelo menos, não sou nenhum anjinho, não sou nenhum santo, não sou nenhum, assim, não é por mim, não tenho assim capacidades extremas para o que quer que seja, mas de facto vejo acontecer todos os dias graça de Deus enorme, que santifica, que corrige, que ajuda, né? Que serve, que alimenta, e isso aí é obra de Deus, ponto. Claro que tem a ver também com os nossos pequenos sims que a gente procura dizer, apesar da nossa fragilidade. Mas os carismas, sim, servem para continuar a sustentar a unidade de um corpo, não é? E servem também para a gente não perder a esperança, não é? Não perder a fé, que é Nosso Senhor quem conduz isto tudo. E por isso é bom vermos que as nossas raízes estão bem alicerçadas em Nosso Senhor, para que Ele seja o fruto da nossa ação. Sim. É bom fazer, desculpa lá, mas é do Espírito Santo nós reconhecermos e fazermos o discernimento desse carisma e sabermos integrar, não é, para bem de um corpo, essa diversidade de carismas. Porque não é sinal de Nosso Senhor a gente querer que seja tudo à nossa maneira, como já viu, como já viveu, como se fosse a única forma possível e como tivesse de ser a única linguagem possível. Não, devemos estar também atentos e disponíveis para nos deixarmos abençoar e guiar pelo Espírito de Deus, e a diversidade de carismas é também um sinal disso mesmo. Sim. Só para terminar este assunto, vou só ler um ponto do Catecismo sobre isto. Isto, mais uma vez, lembrando que os carismas, em todos os sentidos, extraordinários, portanto, aqueles que falamos de curas, a dom de conhecimento, sabedoria, o que seja, não é? E os simples e humildes, como, sei lá, outros carismas que servem para a edificação da Igreja, diz assim o ponto 801 do Catecismo. Neste sentido, será sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa a referência e a submissão aos pastores da Igreja. A eles compete, de modo especial, não extinguir o espírito, mas tudo examinar para reter o que é bom, de modo que todos os carismas, na sua diversidade e complementaridade, cooperem para o bem comum. Portanto, no fundo, lá está, união com a Igreja, união com a hierarquia também, a quem foi confiado esse ministério de ajudar a discernir, e portanto,
não é para nós, no fundo, de sermos logo, como se diz, céticos em relação a tudo, mas fazer as coisas, no fundo, sabendo que é para o bem da igreja e, portanto, vamos submeter isso também àqueles a quem o Espírito Santo confiou esse papel para, no fundo, ajudar e não ser uma desajuda para muitos. Mas bem, depois sobre o Espírito Santo também, mas noutra vertente, normalmente nós relacionamos mais ou menos com isto, pensámos hoje também em falar de algo que de vez em quando também comentamos, quando vemos qualquer coisa de mal a acontecer, dizemos, olha, são os sinais dos tempos, não é? O que é que são isso dos sinais dos tempos? Isto assim, em jeito mais de apontamento sobre o assunto, sem aprofundar muito, pois de facto pode-se falar muita coisa sobre isto, mas só assim a título de mais informação e percebemos o que é que estamos a falar quando falamos disto dos sinais dos tempos. O que é um sinal dos tempos? Assim, propriamente falando, ou seja, no sentido rigoroso do termo, que é isto de ler os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são aquilo que Jesus previu quando disse que antes da sua segunda vinda iria acontecer isto. Portanto, vemos, por exemplo, em São Mateus, que já vamos ler daqui a pouco, assim o que é que Jesus disse. Mas, popularmente, também falamos de sinais dos tempos num sentido mais abrangente, que quando vemos qualquer evento contemporâneo ou qualquer história que acontece como um sinal da providência de Deus, que Deus vai se manifestar ou manifestou-se através daquele sinal, num sentido impróprio, usamos também esse termo de sinais dos tempos para referir a qualquer coisa que pode ser um sinal de Deus para qualquer coisa que está para acontecer ou para qualquer coisa que aconteceu, mas no sentido próprio, é aquilo que Jesus previu como os sinais que antecedem a sua segunda vinda. E vemos em São Mateus, no capítulo 24, tem toda uma lista assim que Jesus vai dizendo. Não vos alarmeis, não serás logo o fim. Sim, que diz assim. É a única coisa que eu me lembro. Que os discípulos foram perguntar quando é que vão acontecer estas coisas, não é? E quando é que será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E depois Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns e outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas continua, não vou ler o resto do capítulo todo, pois ainda é grande, mas no fundo são este tipo de sinais, é o que Jesus diz, isto é que são propriamente falando os sinais dos tempos. Como é que os lemos assim propriamente? Há, se quiserem assim, dois extremos em que nós, perante o que vemos à nossa volta, por exemplo, agora há pouco tempo, mesmo aqui no nosso país, tivemos a aprovação da lei da eutanásia, porque acho que ainda não falámos aqui propriamente disso. Vamos falar um dia, mais sim. para a frente. Ou quando vemos outras coisas também horríveis a acontecer, guerras e rumores de guerras, como Jesus agora estava a dizer, terremotos, catástrofes. Pronto, de facto pode ser um sinal dos tempos, não é? Pois Jesus também diz logo no início, atenção, não tenham medo, não é? Não fiquem paralisados com a situação, não venham também simplesmente a seguir outros que vos podem enganar, mas como é que reagimos perante estas coisas más que podem acontecer à nossa volta? Pode ser no sinal dos tempos? Pode também não ser, não é? Não é assim claramente. Jesus diz que isso vai acontecer antes, agora quando é que é o iminente? Se ninguém sabe o dia nem a hora, também disse Jesus. Então como é que nos posicionamos diante disso? Uma atitude que podemos ter é dizer, olha, isto vai acontecer, faz parte, está Jesus a chegar, portanto quero lá saber. Não é essa clara atitude que é suposto. É perseverar. Não é? Vemos no capítulo 24 de São Mateus, diz, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Portanto, se vemos guerras, claro que não queremos guerras, vamos lutar contra as guerras, vamos construir a paz. Se vemos sinais a acontecerem à nossa volta de coisas
que não são propriamente de Deus e que se estão a manifestar, claro que nos vamos opor a isso. Não é simplesmente uma aceitação tácita de pronto, são sinais dos tempos, portanto vamos meter-nos no nosso cantinho à espera que, no fundo, venha Jesus e que tudo passe, por agora vamos só proteger a nós. Não, somos chamados a viver a caridade agora, junto dos nossos irmãos, junto daqueles que estão à nossa volta. Não é para nos pormos, no fundo, assim, numa concha, à espera que isto passe, mas é para viver a caridade hoje, nestas situações, sabendo que sim, podem ser sinais de tempo, dos tempos, mas não é para nós ficarmos, no fundo, à margem daquilo que acontece ou subtrairmos como se disséssemos que era algo inevitável e que, portanto, não temos um papel aqui a jogar no nosso contexto normal. Mas pronto, isto era só assim um mini apontamento. Sim, no Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, também, Lumen Gentium não, na Gaudium et Spes. A Lumen Gentium é uma constituição dogmática sobre a Igreja, a Gaudium et Spes é um texto mais pastoral, por assim dizer, não é? E uma das imagens que surge, não é? Uma das linguagens que aparece é essa: a Igreja deve saber ler os sinais dos tempos, não é? À luz do Espírito. E o nosso antigo patriarca, o cardeal Policarpo, a sua tese de doutoramento, quando estudava em Roma, e que foi logo a seguir também ao Concílio Vaticano II, ele até escolheu esta expressão também, ler os sinais dos tempos. Eu nunca li a tese dele, eu acho que tenho ali na minha estante, mas pronto, mas é isso mesmo, ou seja, é o Espírito Santo que continua a dar a capacidade à Igreja para saber ler, para saber discernir, para continuar fiel, não é, ao Evangelho que recebeu de Jesus, mas estar atenta a esses sinais dos tempos para os saber ler, viver e também dar a conhecer, não é, interpretando-os para o tempo atual. Sim. Por isso é isso, ou seja, o Evangelho de Nosso Senhor, ou a pessoa de Jesus, segue-se, não é, porque estamos profundamente enraizados na fé que recebemos pelo batismo, na fé que é alimentada também pela vida na Igreja, mas não é para estarmos fechados, é para estarmos atentos e a ver como é que esses sinais dos tempos nos estimulam a sermos mais fiéis a Nosso Senhor. Por exemplo, diz aqui a Gaudium et Spes no ponto 4. Para levar a cabo esta missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura e da relação entre ambas. É, por isso, necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações e o seu caráter tantas vezes dramático. Algumas das principais características do mundo atual podem delinear-se do seguinte modo. Depois continua depois assim. Sim. Mas no fundo, investigar os sinais dos tempos, sim, estar atento àquilo que acontece, não ser indiferente a isso, mas interpretá-los à luz do Evangelho. Sim, o que é que o Evangelho nos chama a fazer diante da eutanásia, que agora foi aprovada, diante de tantas outras coisas que podemos ver à nossa volta, política, cultural, social. Sim, não está nada escrito no Evangelho diretamente sobre isso, ou seja, tem que ser interpretar esses sinais à luz do Evangelho. Ou diante de uma lei que implica toda a gente aceitar qualquer coisa que não vai de acordo com a antropologia natural, cristã, quisermos, sobre o homem. Portanto, olhar para isso e responder também, propondo aquilo que é o Evangelho, não é? Da forma mais adaptada, pois tantas vezes aqui podemos estar a falar uma linguagem que achamos que é clara, mas que o outro lado não está nem aí, porque já não tem as categorias para ser capaz de perceber aquilo que estamos a falar em cada momento. Mas pronto, era só um pequeno apontamento sobre ler os sinais dos tempos. Lá está, mais uma vez, tudo isto aqui daria todo um programa de podcast, mas só assim o que é que são os sinais dos tempos? São aqueles sinais que predisseram ou que predizem a segunda vinda de Jesus, num sentido estrito. Num sentido mais lato, é, no fundo, o que é que está a acontecer à nossa volta, o que é que o Espírito Santo nos pode estar a chamar a fazer mediante as coisas que acontecem no mundo, na cultura, na política, nas nossas vidas. Então vá, para terminar, se calhar já não vamos muito a tempo disto, mas não queremos deixar de passar, até porque no ano passado, acho eu, nós até tivemos aqui 1 ou 2 programas especiais com a participação particular das nossas crianças na catequese e o Padre Menda, aqui com as suas tecnologias avançadíssimas, falou com algumas das nossas crianças da catequese e fez
basicamente 3 perguntas, que era o antes, não é? Como é que se foram preparando, a comunhão, não é? O que é que sentiram, como é que experimentaram essa primeira comunhão, e agora o depois, não é? O que é que querem fazer para ser mais amigo ou amiga de Jesus. Por isso, na prática, são estes três horizontes das perguntas que o Padre Mente fez a 3, 4? Foram 4 crianças. Vamos lá ver se ouvem todas. Sim. Mas como isto foi gravado com telemóvel, pode não ser uma grande qualidade. Lá, tecnologia avançada. Então vamos ouvir primeira? Vamos ouvir então a primeira, que é a Bárbara. A Bárbara, muito bem. Como preparei para a primeira comunhão? Preparei para a primeira comunhão indo à catequese. Boa. Que senti no dia da primeira comunhão? Primeiro, antes de fazer a primeira comunhão, nervosismo, mas depois fiquei contente. Bonito. O que quero fazer para ser mais amigo de Jesus agora? Rezar e conversar todos os dias com Ele. Bem, tens todas seguidas ou não? Não. Vamos uma a uma. Não, força, desculpa. Não, podemos pôr mais se quiser e depois comentamos as várias. Tá então agora a Maria Leonor diz-nos o seguinte. Como preparei para a primeira comunhão? Deram-nos um livrinho com as perguntas e depois eu treinei muitos dias. Então. Bom, assim é que é. Que senti no dia da primeira comunhão? Feliz. Uau, feliz. Que quero fazer para ser mais amigo de Jesus agora? A pensar. Esse riso. Rir-se. É difícil, apanhaste assim desprevenida. Tanta coisa. Então, vais continuar a vir à catequese, não é? Sim. E mais, vais continuar a aprender sobre Jesus. Sim, também. Vais conversar com ele. Sim. Chegou a menina, não é? Vai continuar a pedir a ajuda da catequista. E mais o quê? É isto. É isto. Ser feliz. Ser feliz. Boa. Muito bem. Quem é que é catequista? É a Rita? Hoje, portanto, as catequistas é a Catarina e a Filipa. Portanto... Esta é a Catarina. Esta é a Catarina, sim. E, portanto, no fundo, olha, tanto o que disse a Bárbara como a Maria Leonor, claro que é um grande dia de felicidade, a primeira comunhão. É claro que é ótimo continuarmos a ir à catequese. Agora podemos dar um bocadinho mais, não é? Agora sim, irmos atrás mais de Jesus. A missa, claro, isso aí já eram... Já tínhamos falado antes, nas preparações e tudo, que, no fundo, se nós vamos receber Jesus, temos de ter esta relação com Jesus, não é? Temos de renovar sempre este amor que temos, esta vontade de estar com Ele. E, pronto, o que nos pede, de facto, é nós vamos lá prestar culto a Deus ou ir estar diante de Jesus todos os domingos, enquanto família alargada, enquanto igreja, e esse de facto é o ponto principal. E depois sim, continuar na catequese, continuar a rezar, não é? Rezar cada vez mais. E depois, olha, também é um bocadinho na criatividade da relação, o que é que podemos fazer mais para amar Jesus. Vamos ouvir mais então agora a Luísa e a Manuela. Primeiro a Luísa. Eu preparei-me para a primeira comunhão da catequese e rezando na escola. Sim. E o que eu senti no dia da primeira comunhão foi sentir feliz, porque eu sempre quis fazer. E o que quero fazer para ser mais amigo de Jesus agora, continuar a ir à catequese. Boa. Muito bem. A Luísa. Muito bem. E agora a Manuela. Como me preparei para a primeira comunhão? Todos os dias, de noite, rezava, pedia... Eu ia todos os dias, todo domingo à missa. O que senti no dia da minha primeira comunhão? Eu senti muito orgulhosa de mim e também me senti muito emocionada porque eu estava recebendo o corpo de Cristo. O que queres fazer para ser mais amigo de Jesus agora? Eu vou rezar mais todos os dias, à noite, de dia, à tarde. Eu pretendo ir mais à missa e pretendo falar mais com Jesus. Bem. Ir à catequese, ir à missa, ser mais amiga de Jesus, rezar
dizem todas rezar à noite. Eu costumo dizer sempre aos meninos, ótimo, mas vamos rezar de manhã também, não é? É melhor rezar durante o dia, porque à Sim. noite a gente adormece. Sim, quer dizer, que nós damos um beijinho de bom dia aos pais e de boa noite aos pais. Todos dar também um beijinho de bom dia e boa noite a Jesus, com a nossa oração, com a nossa dedicação também a Ele. Então queres terminar com um quadro também de sugestões, ou seja, é normal se crianças mais novas serem apanhadas assim na curva, são todos muito amigos do Padre Mendo, mas mesmo assim ele também pode intimidar um bocadinho, assim com perguntas, com telemóvel, com tudo, e foram feitas ali no início da catequese. Mas deu para perceber o espírito e o tom, né, de uma grande alegria, também da consciência da preparação para receber de Jesus. O que vem aí para a frente, pronto, se calhar temos que continuar a ser nós. Nós ouvimos lá a Catarina, a catequista, a ir dando assim algumas sugestões de como podemos continuar a ser mais amigos de Jesus. Padre Mendo, queres sintetizar um bocadinho assim algumas propostas para continuar este caminho no crescimento da fé? Então, o que disseram eu acho que é importantíssimo, continuar a ir à missa, ir à catequese, continuar a rezar e sempre continuarmos o caminho, porque isto é tudo uma iniciação na relação com Jesus e se agora fizeram a primeira comunhão é que já estão neste caminho há algum tempo, mas podemos agora ser um bocadinho mais criativos, não é? Podemos pensar o que é que podemos fazer mais. Olha, podemos ler a Bíblia, a certeza que tem uma Bíblia em casa, ainda por cima a Bárbara, a Maria, a Leonor, a Luísa e a Manuela já estão no 4º ano, já estão a ver a Bíblia mais concretamente. E pelo que podem ler a Bíblia, assim um bocadinho todos os dias, ou ao domingo, por exemplo, pegar numa história, pedir ajuda aos pais para conhecer mais da vida de Jesus e também outras histórias da Bíblia. Podemos ir visitar Jesus na igreja. Até imagina, saímos da escola mais cedo, uma sexta-feira, olha, vamos visitar Jesus à igreja. E quem sabe, olha, já vamos à missa ao domingo, mas se quisermos até podemos, num dia especial, quando fazemos anos, ou quando a mãe faz anos, ou assim, olha, vamos à missa agradecer a Jesus a vida da mãe. Por exemplo, assim, pequeninas coisas podem ajudar a sermos mais amigos de Jesus. Podemos ser mais amigos de Jesus visitando Jesus nos doentes e nos pobres, não é? Ter mais atenção por eles. Podemos também trazer um amigo à missa ou à catequese, deixar que Jesus não seja só o nosso melhor amigo, mas também o melhor amigo de outros. E no fundo, olhem, é deixarmos continuar a fazer este caminho e que o Espírito Santo possa inspirar-vos também agora a fazerem grandes coisas, não é? Que a vossa vida ainda é um grande mistério para nós, que vocês ainda só têm 9, 10 anos, mas se deixarem o Espírito Santo vir e seguirem mais concretamente a Jesus destas formas e de outras que vos pode ajudar o Espírito Santo a inspirar, então pode ser mesmo uma vida espetacular de amizade com Jesus e quem sabe o que é que serão daqui a uns anos. Bom. E pode ser muito mais do que isto, mas eu, na relação com Jesus, é bom termos método, proposta, empenho, ou seja, uma tomada de decisão de ir por aqui, de ir por acolá, mas segundo a minha experiência pessoal e também de acompanhar outras pessoas, não é? Normalmente Deus espera tudo isto, ou seja, não, porque se for só a minha lista, ou seja, se ficar só a minha satisfação de cumprir aquilo que eu sei, não é? Acaba logo, acaba rápido, que é só vaidade. Agora, se de facto eu me empenhar e eu crescer, eu ganhar vontade e eu estar mais à vontade também para estar com o Nosso Senhor, o que acontece é normalmente Deus ajuda-me a superar todas estas minhas propostas e naturalmente fazemos muito mais e muito melhor. E não queremos outra coisa senão viver esta comunhão com Jesus. Por isso, continuamos este caminho. Eu repito, às vezes, a brincadeira de linguagem, mas acho eu que tem um sentido muito, muito sincero, que é mais importante do que a primeira comunhão é a segunda. Não é? Mais importante do que chegar lá, não é? Do que fazer aquilo que era chegar a um marco qualquer e ao que ele pode significar, é viver essa comunhão com o Nosso Senhor naquilo que é o cotidiano do nosso crescimento da fé. Por isso continuamos a ir à missa, quer seja na paróquia, na missa, no horário que sempre vamos durante o tempo letivo, quer seja quando estamos de férias ou quando vamos passear a outro sítio qualquer ou visitar os nossos avós ou outra coisa parecida. Ir à missa, a missa é sempre igual, onde quer que esteja, em qualquer que seja a língua em que seja celebrada. Por isso é muito importante que a missa continue a ser
o centro, o foco desta nossa caminhada cristã, que depois naturalmente vai suscitar o desejo de conhecer melhor a história de Jesus, lendo a Bíblia, vai suscitar também um diálogo mais íntimo e mais amigo dele, por isso na nossa oração, quer seja durante o dia, quer seja durante a noite, também vai nos recordar constantemente o bem que a gente pode fazer, tanto no respeito aos pais, como no cuidado dos mais pequeninos. Por isso, sim, vamos continuar este caminho, estamos cá para isso. Vamos cá para isso com a ajuda dos catequistas, dos pais, dos sacerdotes, fundamentalmente dos sacramentos que são administrados pela Igreja. Vamos continuando este caminho, sem medo e todos juntos. Sim, depois podem enviar mais propostas, questões que queiram para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. Se calhar depois vamos ouvir mais testemunhos de outros meninos, de outras catequeses nos futuros programas. Também podemos ir para o Crisma depois, que já são mais crescidos. Mas pronto, e havemos ter um programa também de alguns meninos que fizeram agora o Crisma. Assim, ou não, logo se vê. Não, já está tudo preparado, é só vir aqui gravar. Já está preparado há uns bons meses, mas ainda não arranjámos a data para fazer. E bem, e vamos a isso. Então vá, um grande abraço e vemos no próximo episódio. Saúde. Bem, Espírito Santo. Vamos.